Se eu começasse no day trade hoje, eu faria muitas coisas diferentes. Oi, eu sou a Carol do canal Conta Real. Nesse canal eu compartilho toda a minha trajetória como trader para te ajudar a pular algumas etapas nesse processo. É um processo doloroso, foi doloroso para mim, eu espero que não seja para você. Então presta atenção que nesse vídeo eu vou falar as 5 coisas que eu considero que eu teria feito diferente se eu tivesse visão. Claro que quando eu comecei as coisas eram diferentes, eu não tinha informação, eu tive que minerar, eu tive que testar para entender qual que era a leitura que realmente funcionava, que não era o setupzinho do YouTube, que não era a planilha mágica. Eu demorei para aprender isso e isso me atrapalhou bastante. Então, para pular algumas etapas, eu vou falar aqui o que funciona e o que não funciona com base no que eu vivi nos meus erros e acertos. Tá legal? A primeira coisa que eu tenho enfatizado até, inclusive nos meus últimos vídeos, é o tempo. O tempo está ligado à sua expectativa, ao seu planejamento. De repente você aprende uma coisa legal e acha que descobriu uma máquina de dinheiro, né? Um caixa eletrônico. E não é bem assim que funciona. Então, como qualquer outra profissão, você vai precisar estudar. E essa é uma profissão que, como a gente sabe, tem a alavancagem. Então, assim, não é uma profissão para ganhar, para fazer renda extra, para ganhar pouco. É uma profissão para ganhar dinheiro de verdade, para ganhar muito dinheiro. Então não se iluda achando que em poucos meses você virou um trader, tá? Depois que eu encontrei o caminho, eu demorei aí 1 ano. Mas antes disso, eu bati muito a cabeça, porque na verdade eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, eu estava seguindo um setup. Quando faz uma conjunção X, Y, num ângulo tal, com o indicador XPTO, é a entrada. Quando rompe ou quando acontece isso ou aquilo, isso é um setup, né? Um setup você aprende em 5 minutos. Mas imagina aprender a operar em 1 ano. Então imagina como é realmente complexo esse processo. É claro que alguns mais, outros menos, alguns vão ter mais tempo de se dedicar, mas os que tiverem a expectativa alinhada e que vão se dar 1 ano de estudo dedicado, assim como a qualquer outra profissão, se estivesse estudando ou fazendo uma faculdade, estaria se dedicando, teria que fazer as aulas, teria que estudar, teria que debruçar, teria que fazer testes e provas e outras coisas. Da mesma forma, o trading como uma profissão que paga aí mais do que médico. Enquanto o médico faz anos de estudo, anos de residência, anos de especialização, a gente está falando de 1 ano aí. Então, se desse ano, 1 ano estudando sem operar, né? Definindo aí a tua estratégia, definindo aí o que você vai fazer, e talvez realmente você precise quebrar um pouco a cabeça, como eu quebrei, para distinguir o que funciona e o que não funciona. É difícil discernir na internet quem é o professor bom, quem é o professor que é só vendedor de curso mesmo. Eu entendo, eu não julgo, eu já passei por isso. Mas eu estou aqui te dando um caminho. Eu sempre falo, por exemplo, da minha mentora. Eu sempre falo aqui da minha leitura, que eu só aprendi a operar quando eu realmente consegui ler o mercado todo. Eu precisei dessa leitura, né? Eu precisei entender também o meu perfil. Teve esse processo de autoconhecimento, teve o processo de entender que o swing trade, por exemplo, o position, me tiraria bastante do que eu chamava de emocional, de ter que tomar uma decisão ali rápida, que gera uma pressão, que gera uma ansiedade. E aí você vai descobrindo as coisas, vai descobrindo técnicas. Por exemplo, se você opera fluxo, ali você opera day trade mesmo, né? Você não vai conseguir ter esse tipo de tranquilidade porque é scalp, né? Um trade de agressão ali. Tenta alongar os trades bons, mas tem muito trade de perda. Então é difícil ter emocional para isso também, para ter tanto tradezinho de perda, para ter um bom. Então assim, cada um
vai se encontrar, porque para alguns funciona também. Mas já adiantando, o último tópico aqui é sobre técnica. Eu vou falar sobre a minha técnica, então fica até o final. O segundo ponto é o dinheiro. Então você já entendeu que você precisa de tempo, você precisa de um ano aí para se dedicar, e nesse um ano você vai ter que ficar juntando dinheiro. Mesmo que você não esteja perdendo, não esteja operando, mas você vai precisar juntar um dinheirinho para quando você for operar, você não colocar R$200 na corretora e perder assim, né? R$200 você colocou ali, pá, foi operar dólar, opa, já vi aqui como funciona. Não, você tem que saber operar e entender que é dinheiro que faz mais dinheiro. Compartilhando a minha experiência, eu tenho tudo registrado aqui no canal, tudo que eu passei, meus altos e baixos, todos os aprendizados. E teve um momento que eu compartilhei aqui que eu comecei a trabalhar com o mercado digital. Para mim, naquele momento, foi fantástico. O mercado digital funciona e funciona muito e tem alavancagem também. Mas não era o que eu queria, né? Eu estava no meio do caminho, eu já tinha o canal e para mim o sucesso era realmente ser trader. Era isso que eu tinha decidido da minha vida, eu não queria desviar. Mas o mercado digital é fantástico. Não tem perda, só tem ganho. Para mim foi muito bom. Vou deixar um card até aqui de um desses vídeos que eu fazia sobre digital, que eu compartilhei aqui com vocês, como eu sempre compartilho, e foi muito bom. Ah, mas eu não quero mexer com isso. Ah, eu não sei o que você vai fazer, né? Cada um aqui tem a sua renda, cada um aqui sabe. Então junta esse dinheirinho que você vai precisar, porque se você ficar colocando R$200 lá, se você ficar operando com o dinheiro da conta de luz, da conta de água, do aluguel, não vai dar certo. Então assim, seja um adulto responsável, maduro, não tem nenhuma criança aqui, isso aqui é dinheiro, não é brincadeira, não é tigrinho. Junta o teu dinheirinho, seja responsável, tenha uma reserva de emergência, não vai tirar o dinheiro do aluguel, e aí quando você chegar no final do seu ano de estudo, faz um projetinho, porque se você começando com pouco, tá? Com R$1.000, sabendo operar, dá sim para fazer 1 milhão em um ano, tá? Mas primeiro tem o seu ano de estudo e depois vai ter o seu ano do milhão. Eu vou ainda um dia compartilhar essa minha nova planilha do milhão. É possível sim, fazendo aí pouco, tá? 3 a 5% ao dia, dá aí para chegar no 1 milhão. Então tudo isso tem a ver com o ponto número 3, que é o planejamento. Então acho que eu já pincelei aqui o que é o planejamento, que é você ter tempo, é você ter dinheiro, e o seu planejamento não vai ser só um planejamento de trading, e você tem que ter esse planejamento de trading muito bem detalhado, mas você tem que ter esse planejamento de vida. Não adianta fazer um planejamento e não seguir, né? Você tem que planejar também quanto tempo você vai estudar, quantas horas de backtest você precisa fazer, quais são as suas metas de estudo e metas operacionais, né? Crie este plano, né? Tendo em mente que você precisa de tempo e dinheiro. Parece uma coisa básica, né? Mas eu mesma estou aqui e está registrado aqui que eu fazia planejamentos e não seguia. A palavra disciplina, que tanto se fala, né, no day trade, é na vida, né? Ela realmente não é fácil, principalmente para um cérebro mais maduro. Você vai criando maus hábitos, você vai criando traumas, você vai criando medos, e isso vai ficando registrado. Então a gente tem que treinar o cérebro para não sermos reativos, e sim a gente ter consciência do que está acontecendo, do que está fazendo, para não sair do plano, para não agir no emocional, tanto no plano de trading quanto no plano da vida. Porque o trading a gente sabe que não é fácil e muitas vezes é uma profissão solitária e muitas vezes ainda a família não apoia. Então fica ainda mais difícil. Para mim realmente foi difícil, eu não era uma pessoa organizada, eu tive que bater um pouco de cabeça e eu gostaria muito que você não precisasse passar pelo que eu passei.
O tópico número 4 é a mentalidade. Acho que até já falei bastante sobre isso em todos os outros tópicos, né? Em relação a ser maduro, ser responsável. Então, ter um plano é ter uma mentalidade de vencedor, ter consciência das coisas, ao invés de sair descontrolado, deixando as emoções tomarem conta das ações. É também uma questão de mentalidade, autoconhecimento. Hoje eu não me culpo mais tanto, eu me perdoei por ter demorado tanto para chegar, por ter sido tão desorganizada, por ter sido tão levada pelas emoções, por ter sido tão ingênua, porque eu fui obrigada a me olhar e passar por esse processo de autoconhecimento. Então, o trading me levou a isso, o trading mudou a minha vida num determinado momento para muito pior. Então, eu tive que olhar as minhas sombras e tive que melhorar os pontos para eu chegar até aqui. Isso é uma coisa que talvez eu não consiga ajudar outras pessoas, porque cada um precisa passar pelo seu processo. Mas uma coisa que eu posso dizer é sobre essa ingenuidade, porque naquele momento, há 2 anos atrás, realmente era muito difícil, é muito difícil para o iniciante conseguir distinguir o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro nesse mundo aí da internet, com um monte de chamada, com um monte de lançamento, de gente vendendo curso. Mas eu que não tenho rabo preso com corretora, nem com ninguém, posso aqui dizer abertamente o que funcionou para mim, porque eu tive que minerar para descobrir o que funciona, o que é verdadeiro, o que os traders profissionais sabem. Porque imagina você querer competir com um setup que você aprendeu em 5 minutos com um trader institucional, e é com quem a gente entra em campo, né? Outro dia eu vi o Stormer fazer essa comparação num post, que ele falava, imagina você ter uma aula de tênis, alguma coisa assim, imagina você ter uma aula de tênis e no dia seguinte você tá lá para competir com o Nadal. Não tem a menor condição, né, gente? Eu vou falar aqui sobre técnica agora, que técnica é o 5º tópico. E aí eu vou poder discorrer um pouco mais sobre operacional, sobre técnica. Eu vejo no relatório das pessoas que operam fluxo que são muitas pequenas perdas para os trades mais longos que compensam todos os outros. Na prática, você tem um desgaste emocional muito grande de ficar perdendo, né? Porque dói perder, né? Então talvez não seja para todo mundo. Eu já tenho falado faz tempo aqui do que funcionou para mim, que é a leitura do price action, mas não é essa leitura que a gente vê aí no YouTube, né? O próprio Oliver Velez tem lá o YouTube dele, onde ele ensina muitas coisas, mas o curso dele, que ele ensina profissionais ali, custa $20 mil, né? Então, assim, tem um porquê isso, né? Eu vou mostrar um pouquinho só como funciona. Claro que em 1 minuto eu não vou conseguir mostrar o que a gente demora 1 ano para aprender, só para quem é novo aqui ter uma ideia de como funciona. Tá, vou abrir o gráfico aqui para mostrar que em alguns momentos a gente tem o que a Laine chama de obrigações do preço. O que são as obrigações? Obrigação. Ou seja, imagina o nível de assertividade disso, né? A gente opera também outras situações que não tem obrigação, que pode falhar, mas aí quando falha, vira uma obrigação de devolver o dinheiro. Vou mostrar um exemplo aqui no dia de hoje, ó. Hoje o mercado teve esse susto, caiu, foi Trump, é política, é notícia e tal. Independentemente disso, por que ele veio até aqui? Por que ele veio até aqui antes de cair? Porque ele tinha uma obrigação, ele tinha uma dívida aqui. As pessoas que entraram, elas apostaram nisso aqui. Então, contratos foram assinados, alguns sinais foram dados para que esse movimento fizesse. Tem algumas devoluções que o mercado é obrigado a fazer, quer ver? Ó, vou pôr um 240 até, ó, aqui por exemplo, né? Ele, nesse movimentinho menor aqui, deixa eu ver se eu vou calcular aqui, que eu acho que foi no H4 que eu calculei hoje, ó. Quando ele faz uma barra assim, não vou dar aula, obviamente, mas só para dar uma noção. Quando faz, né, essa barra 1 aqui, tá revertendo esse movimento,
E aí a gente tem, num tempo gráfico menor, aqui, um pullback e a superação dessa barra 1. Essa barra, essas pessoas que entraram compradas, descontando essa barra 2 vermelha, que é que entrou vendido, depois desse sinal, depois dessa superação, olha só, tá vendo isso aqui? Então por que, né, que veio aqui? Porque era uma obrigação. Era uma obrigação. Quantos pontos tem aqui? Estou falando aqui de H4 porque agora estou mais acostumada, tá? Esse tempo gráfico maior é sempre muito mais tranquilo, né? Mas aqui os sinais aconteceram em tempos gráficos menores, né? Eu não vou dar aula, mas só para vocês entenderem o nível de, não só de assertividade, mas o nível de precisão dessa leitura. Então aqui a gente consegue enxergar tudo o que aconteceu, porque na verdade essa reversão, essa falha já aconteceu no diário, já 3 dias atrás, né? Olha só, ele fez, né, uma superação, fez um PHR aqui, não deu continuidade e falhou já aqui nessa barra 61, né? Então assim, já existia uma especulação do que iria acontecer aqui, mas em tempos menores ele tem que pagar algumas obrigações importantes, né? Então quando eu aprendi isso, não só aprendi, mas quando eu entendi que tudo pode ser calculado, é tudo oferta, tudo se resume a oferta e demanda, as coisas clarearam, é por isso que a Laine, o canal da Laine chama Clareando o Mercado, e é bem essa sensação, vai clareando, nossa, então isso acontece por causa disso, então toda vez que isso acontece isso, tá, é diferente de um setup, porque o contexto todo é lido, é o barra a barra, dá para saber o que vai acontecer barra a barra. Ai, nossa, mas dá para saber o que vai acontecer. Eu falando assim parece pretensiosa, mas não é isso não, é que é um nível de precisão, um nível de conhecimento tão lindo, tão bonito, que é de emocionar mesmo. Claro que cada um escolhe a tua técnica, cada um escolhe o teu mestre. Mas é claro que depois de eu aprender isso, depois de eu ter tirado a venda dos olhos, é claro que eu viria aqui contar que isso existe, né? Não é à toa que a Laine foi apelidada de bruxa, que tem bola de cristal, tudo que ela fala realmente acontece. E não é mágica, né? É leitura, né? Esse é o nível de profissionalismo que muito provavelmente os traders institucionais utilizam. Eu sugiro que você repense em cada um desses pontos de maneira muito séria, muito responsável, porque esse não é só mais um videozinho no YouTube. Esse é um vídeo de quem sofreu, de quem compartilhou toda a trajetória aqui, de quem ganhou muitos cursos, conhece muitas técnicas e pode testemunhar e te ajudar a distinguir o que funciona e o que não funciona. Tá bom, pessoal? É isso então por hoje. Um beijo, pessoal. Até!